meus catequizandos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa e mais um Catequista Conversa presencial aqui com a mulher mais linda desse mundo, Carol Quinteiro, minha noiva. Seja bem-vinda, mozinho. A gente pode chamar esse episódio de transição? Pro meu momento Viviane Varela? Sim, de certa forma sim. Eu dei uma pequena explicação por cima, né, no último episódio com o Cauê, mas esse aqui serve já também como essa preparação para isso, né? Mas a partir de agora eu não vou abandonar o Catequista Conversa. Vai sim, é tudo meu, revolução feminina. Brincadeira. Vocês ainda vão me ver por aqui, mas a gente vai começar a dividir o brinquedo. Então, vai ter vezes que vocês vão entrar no Catequista Conversa e vai ser eu que vou estar conduzindo, vai ter vezes que vocês vão entrar e vai estar a Carol conduzindo. Sabe o que é triste? Eu fiz a referência ao meu momento Viviane Varela e eu tenho certeza que 90% dos seus seguidores é novo o suficiente pra não entender do que eu tô falando. Sim. É triste. É triste. É triste. Todas as vezes que vocês não pegam alguma referência da página ou catequista, uma fada morre. Nossa, inclusive já fica aqui já, né, pra gente já contar a primeira história, que não é de catequese, mas No episódio de hoje, a gente vai contar pra vocês bastidores da vida de catequista. Eu sugeri pro Sr. Joseph, que é a pessoa mais desmemoriada que eu conheço, pra gente lembrar algumas histórias de perrengue. E de temas legais também, porque a gente já deu catequese muito da hora. Sim, a gente já fez um monte de coisa legal, e aí vai ser basicamente pra gente relembrar e pra gente falar. Acho que vai ser muito pra incentivar quem é catequista. Ou fazer você rever a sua vocação. Exatamente, né? Depois desse episódio, ou você vai ficar muito empolgado e falar, uau, eu quero muito continuar sendo catequista, ou você larga de vez e vai procurar fazer outra coisa na igreja. É isso, aqui eu vou fazer uma menção honrosa ao meu caríssimo fundador Lucas, que toda vez que uma criança chora na comunidade, olha pra minha cara e fala, você tem certeza que você discerniu sua vocação? Agora eu vou fazer isso com vocês em relação ao ministério de catequista. Vocês têm certeza que vocês querem ser catequista? Essa primeira história que eu falei que não era de catequese, que eu queria contar, foi uma revolta muito grande que a gente passou esse ano na Expo. Nossa, essa me revoltou, cara. Foi revoltante. Por quê? Eu tava lá na Expo esse ano, eu fiquei junto com o pessoal do Santa Carona, a gente entrevistou várias pessoas lá, foi incrível, ainda tá saindo episódios, inclusive. Rendeu, né, mano? Dezembro ainda tá saindo, então fiquem espertos lá, de vira e mexe, eu tô lá no canal do Santa Carona, do Santa Zoeira, quer dizer, entrevistando o pessoal na Expo. E uma dessas entrevistas, que já foi ao ar, inclusive, foi a entrevista com o Alexandre Varela, o catequista, né? O catequista. O tipo, cara tem uma pessoa na internet católica que pode usar esse nome, porque tá registrado no CPF dele. O catequista é o Alexandre Varela, diácono. Diácono Alexandre Varela. Então, assim, tipo, ele é uma das maiores referências que a gente tem, né? Quando eu trouxe ele aqui pro Catequista Conversa, eu falei com ele, falei, cara, você não tem noção de quantas vezes você me salvou em sala de catequese pra aprender a montar. Então, assim, o cara Não sabia referência. Um assunto, era blog do catequista. Blog do catequista. Já entreguei há quantos anos eu dou catequese aqui com essa frase. Então, assim, é um cara gigantesco e incrível, assim, a referência master, assim, pra gente. E aí, tava eu entrevistando ele. Eu tava dentro da sala no sofazinho. A sala dentro da sala. Pra quem tá assistindo os episódios que estão saindo no Santa Zoeira agora, vocês não estão vendo isso. Mas atrás de uma das câmeras tem um sofá. Tava tipo assim, aqui a mesa com as duas câmeras em volta da mesa, o vidro que vocês estão vendo a galera pra fora do estúdio, e pra dentro do estúdio improvisado tá a mesa do Bundes, onde ele tá aqui fazendo, e intercalando com o Didito também, que eles revezaram a Expo toda, porque foi a Expo toda gravando. E tinha um sofá, que eu apelidei carinhosamente de sofá da tietagem. Que a gente sentava ali, quem não tava gravando, sentava ali pra poder ficar tietando os meninos. Quem passou por esse sofá? Eu, Liz, Alan Carrion, que ele passou lá pra tietar os meninos também. Teve uma hora que o Soto Pietro tava lá comigo. Então, assim, dependendo de quem tava sendo entrevistado, a gente acumulava no sofá, porque a gente queria ver. E o do Varela foi muito disputado, inclusive. Porque os meninos do Santa Zoeira que não estavam no episódio queriam estar nessa mesa. E antes de começar o episódio, eu corri, sentei e falei, eu quero ver esse episódio daqui. Então, enfim, esse é o layout. Tava ali Esse é o layout. eu, Varela. Eu não lembro agora quem que gravou junto. Cara, eu acho que foi o Max e o... Vou O Max ficar fica devendo. 2, eu acho. Eu acho que é o mas tô errado. Neiva e Ian, não foi? Pode ser, possível, não sei.
Enfim, Ou o Navy o K2. Eu lembro do K2. Eu acho que o K2 é o Navy. eu não lembro, 6 meses já. Enfim, tava lá e a Carol sentada no banco. Ou seja, eu estava de costas pra galera que tava fora do estúdio. Fizemos ali a entrevista, foi um incrível episódio, tudo. Saímos, eu abro meu celular, tem uma notificação. Você foi marcado no Stories. Normal, na Expo, um monte de gente pedindo pra tirar Sim. foto ali, várias pessoas iam marcando. Aí eu abri e era uma foto do estúdio de longe, assim, e duas setas puxadas, tipo, @catequista Joe, @Carol Quinteiro. Que legal ver vocês. Eu fiquei, mano, não é possível. E a pessoa não marcou nem o Santa Zoeira. Não marcou o Guilherme K2, que tava dentro do estúdio. E o pior, assim, que foi a minha ofensa máxima, que ele não marcou o catequista. Porque, tipo assim, a gente tava venerando o catequista ali como mentor de nós todos. E a criatura olha pra minha cara, marca eu de costas na foto. Eu fiquei, tipo, tira essa marcação daí. Eu nem tava no episódio que tava sendo gravado. E ignora o catequista. E aí depois, na hora que a gente encontrou com a ser humaninha que fez isso, e eu falei, criatura, o que foi isso? Ela falou, você não sabia quem era. Eu fui ofendida em 7 idiomas e nem fui eu que passei desapercebida. Enfim. Então, assim, primeira lição de se você quer ser catequista, vai ler o blog original do O Catequista. Que ainda tá no ar, né? Ainda tá no ar. Ainda Acho tá que no eles, ar. inclusive, ainda alimentam. É que hoje em dia ele tá mais ativo nas outras redes sociais, como absolutamente todo mundo. Mas lá no blog tem umas matérias muito boas. Tem. Porque, pra quem não sabe, todo o rolê do O Catequista é porque Varela tinha autorização como repórter oficial do Vaticano. Então tinha muita fake news que chegava no Brasil torta, que a gente ia lá no Catequista pra ver qual que era o rolê. E É. isso antes de fake news ser um termo, inclusive. Era o lugar de notícias confiáveis, né? Era tipo, chegava aquelas coisas assim, o Papa falou que isso aqui não é mais regra, você ficava, tá torto isso aqui. Alexandre Varela, o catequista. Sim, bom que toda vez que eu pesquisava já tinha uma matéria dele, Sim. ele era muito rápido. Mas, indo pra catequese, você que deu ideia do tema, e eu, como falei pra você, sou terrível de lembrar esse tipo de coisa, então começa por você. Fala aí alguma catequese, algum perrengue muito grande que você passou. Não, eu vou Dando lembrar catequese. uma aqui que a gente tava junto, mas você claramente já deletou, que foi uma vez que a gente passou uma vergonha assim, ó, no débito, com o nosso pároco, que ainda é nosso pároco. Lembra quando a gente foi fazer uma catequese sobre os 7 sacramentos? Que a gente começou a catequese com passa ou repassa? E o padre entrou? Exato. Eu lembro. Esse dia doeu, foi dor física. Foi dor física. Desbloqueei uma memória? Sim. Pode falar. A gente era sacramentos, né? 7 Era 7 sacramentos. sacramentos. Esse era o tema da catequese. Era Eu não 7, lembro não os- era todos os 7 sacramentos. O dia de catequese deles ia ser 7 sacramentos. Isso, e a gente isso. estava especificamente com matrimônio em ordem. Porque, pra quem não sabe, eu e o Diogo demos catequese na mesma pastoral de crisma por anos, foi, né? E como é que era o esquema aqui na paróquia? E é até hoje. É um mini retiro de um dia, uma vez por mês. Em vez de ter um encontro toda semana, você tinha 4 catequeses num domingo só. Beijo, vai embora, a gente se vê mês que vem. Então, esse dia de catequese ia ser sobre os 7 sacramentos. Justo. Tinham 4 grupos de crismandos, mas cada grupo de catequistas só preparava um tema. Quando tocava o sino, eles trocavam, igual aqueles filmes adolescente americano que a gente vê. Toca o sino, eles têm que trocar de sala. Então você montava a catequese ali E repetia e 4 repetia ela vezes. 4 vezes. A quarta vez sempre era cabulosa de ruim, porque a gente já tinha repetido 4 vezes, a gente não sabia mais se a gente tinha falado pra aquela turma ou não. Sempre faltava informação. Era caótico. Mas enfim. Ou era muito boa também, porque a gente ia lembrando coisa ao longo do dia. E aprimorando, né? E aprimorando. A quarta catequese era sempre uma incógnita. Ou era melhor do dia ou era pior do dia. Não tinha meio termo. E aí, esse dia, nosso tema, o tema geral do dia era 7 sacramentos. O tema do grupo verde, que era o nosso, era matrimônio e ordem. Focação. Aí, a dinâmica de quebrar gelo pros meninos foi o quê? Vamos fazer um passa ou repassa com perguntas sobre esses sacramentos. Que o objetivo era, eles vão responder tudo errado e depois a gente volta retomando as perguntas. Foi no começo mesmo? Foi pra abrir foi mesmo? para abrir. Foi por isso que a gente ficou com a cara no chão, porque, tipo assim, não tinha nem como falar que a gente tinha explicado, eles tinham errado. Eles não sabiam, então a gente fez de propósito para eles errarem.
O problema é que o menino errou uma pergunta muito bem errada. Tipo assim, todas as perguntas tinham 3 alternativas. A certa, uma que era pra enganar um pouco, e uma que claramente não era. Assim, a gente começou, o padre abriu a porta Ele falou, vou e assistir a assim, catequese de vocês. ó, Ele gente, nunca assistia a ó, eu catequese. tô há 12 anos como catequista de crisma. Essa foi a única vez. Foi a primeira e a última vez que ele fez isso. Eu já vi ele passando no fundo uma meia dúzia de vezes, né? Até porque, gente, né, é no domingo, não tô nem Sim. colocando isso como uma criticar o padre, é no domingo. Domingo, Domingo do pô. padre é atarefado. Aí esse dia ele tirou Esse pra dia, ver uma catequese de ele cada grupo. terminou a missa, ele falou, vou ir lá e vou passar e ver como é que tá. E aí ele ficou um tempinho em cada grupo ali. E o nosso foi no começo. A gente era bem a primeira sala, Era né? bem a primeira sala. Aí já começou porque ele entrou na sala e a gente tava com um batom na mão riscando a cara de um crismando. Porque a prenda de quem errasse o rapaz não tinha torta na cara, era um batom. era com batom. Aí já ficou meio tipo, putz, o padre veio hoje. E aí... Aí, beleza. Próxima pergunta. O sacramento da ordem. Letra A é o que faz os meninos serem padres. Letra B é o sacramento de serviço de todos aqueles que querem ser diáconos, padres ou bispo. Letra C é quando a sua mãe manda você arrumar o quarto. E sem piada nenhuma, o jovem substituiu a letra C. O padre levantou e saiu. Isso. E o nosso padre, ele é bravo, ele ficou num... Ai, já não, mano. Ele nunca viu a gente dar catequese. E quando ele entra na sala, o menino fala que o sacramento da ordem é quando a sua mãe briga com você, entendeu? Pareceu que a gente já tava no tema. Tipo, o padre não sabia que aquilo lá tava acabando de começar, entendeu? Foi assim, ó, desesperador. Foi triste, foi triste. Magnífico. Sabe uma catequese que eu sempre lembro muito? Pro bem Mas ou pro mal? essa é pro bem. A Via Sacra Vendado. Que a gente fez umas A duas, gente três fez vezes. várias vezes. Que essa aí, a primeira vez foi primeira de vez- improviso. A primeira vez fui eu que organizei, de nada. Esse crédito eu levo sozinha. Porque esse crédito foi assim, ó. Chegou no final do ano, os coordenadores da catequese foi comer o couro de todo mundo, porque aquele ano as catequeses não tinha sido tão criativa. E ela falou, com exceção de 2 ou 3, tipo a Via Sacra Vendada. E eu fiquei tipo, ha! Porque foi minha. Mas, eu vou explicar pra vocês. Foi no improviso, mas por que Não, precisou? Eu não lembro agora. Por que precisou fazer a primeira vez? não foi no improviso, ela existir. O que rolou, ela foi uma catequese que a gente fez pro ano do pós-pandemia. Porque eles estavam voltando, então as catequeses que eram em sala era tudo plenário, e isso aqui pegou, isso de ser tudo plenário e eles não poderem ter contato uns com os outros, pegou todas as nossas dinâmicas e jogou no ar. E aí o que acontece? Não, e O assim, tema desse... só pra explicar por que essa questão do plenário. Quando a gente tava falando lá que tinha 4 grupos, alguns anos 5, esse ano é 5, é porque vem muito crismando. Né? É uma média aí de pelo menos 100. Esse ano foi 120. O ano pós-pandemia, que tava com poucos jovens, deu 80. Eu lembro que esse ano foi tipo, ai meu Deus, poucos jovens. E eles ainda estavam de máscara, tava todo aquele rolê. E aí o que aconteceu? A princípio, a minha catequese ia ser sobre a Semana Santa no geral, a espiritualidade da Semana Santa, alguma coisa assim, que era o tema. E o grupo seguinte vinha com a liturgia da Semana Santa. E aí foi a hora que a gente sentou e falou, véi, os dois temas estão meio próximos, Uhum. então dá pra eu passar, tipo, a única diferenciação que teria ali no meu seria, tipo assim, explicar o lado histórico da Via Sacra. Foi essa instrução que me deram pro meu grupo. O lado histórico da Via Sacra e a liturgia se confundem muito. Uhum. Então, o que a gente pode fazer? A gente joga toda a explicação teórica da Via Sacra pro grupo seguinte. Acho que nessa época aí era o grupo verde, inclusive, que era o do Pedrão. O Pedrão foi verde 500 anos. E o meu grupo, que era o amarelo, que ia vir antes, eu chamei o outro coordenador no WhatsApp e falei, seguinte, e se vocês ajudarem nós a fazer uma big dinâmica no nosso horário, e aí eu não explico nada, e vocês matam a explicação no tempo de vocês. É nóis, valeu. E, na verdade, foi golpe meu também, que eu precisava da ajuda do Pedrão, porque meu grupo só tinha meninas. E o Vitinho, que naquela época eu não falava.
A gente pode falar, Vitinho é o vizinho do Joe, tá tudo certo. Vitinho naquela época eu não falava. E aí meu grupo só tinha meninas que falavam super baixinhos e eu precisava de soldados. Aí os meninos do grupo do Pedro entraram na minha dinâmica pra poder fazer as vozes dos soldados e dos ladrões e não sei o quê. E aí no final, como a galera começou a movimentar pra fazer, o Crisma inteiro se movimentou e todo mundo participou dessa catequese, que foi na igreja, inclusive. Mas a pira foi... não dá pra gente fazer o Teatro da Paixão, aquele ano tinha sido cancelado, inclusive o Teatro da Paixão da Paróquia, que sempre tem. Eles vão ter uma catequese litúrgica depois, tá todo mundo parado no plenário, um sentado a cada 2 metros de distância, aquela coisa fria, horrorosa. A gente fez 80 vendas, eles foram vendados, e eu escrevi um roteiro onde a gente ia do domingo de Ramos até o sábado de Aleluia, acompanhado pelas músicas litúrgicas que eles escutam nesse dia, mas com as narrações originais do Teatro da Paixão. Inclusive, eu usava as músicas que a gente compôs pro teatro daquele ano e não teve. Que a gente tinha composto música aquele ano e não rolou. Aí a gente colocou na gravação e foi. E aí, tipo, a galera ia ouvindo a história, ia ouvindo as músicas litúrgicas, acompanhando, e em E ia determinado fazendo momento. toda uma sonoplastia. Tinha chicote estralando, tinha gente gritando vai Jesus e xingando Jesus no teatro. E mulher chorando, e a galera foi, tipo, os catequistas fizeram a sonoplastia. Foi muito engraçado que o pessoal começou a pegar graça, né? Uhum. Os meninos começaram a bater o chicote nas cadeiras que estavam vazias por causa da pandemia. Então a galera ouviu os chicotes estralar do lado, tipo, do corpo. Foi divertido. Mas foi uma catequese que os crismanos falaram bastante depois. Sim, ficou muito marcado. Tanto que a gente fez mais umas 2 vezes depois disso. A gente fez em sala depois, mais apertadinho ainda, não dava pra andar. E aí tinha que repetir ela 4 vezes no dia. Não, no ano que a gente fez foi foi um dia que só teve uma catequese, a gente não repetiu 4 vezes depois. Mas ainda Mas assim. aí. E foi, inclusive, uma das vezes que o fato do meu carro ter todas as coisas impossíveis salvou a gente, porque eu esqueci de levar o chicote e tinha EVA no meu carro. Aí montou um chicote de EVA. Na hora. E fica aí a dica. É uma coisa ridiculamente fácil de fazer. Muito fácil. E funciona muito pra fazer. Porque é aquilo, você vai fazer um teatro da Nossa, tem ressaca, que ensaiar. tem que ensaiar. É Tem que fazer extremamente sangue difícil. falso, tem que fazer cruz, tem que fazer figurino. E o teatro só em áudio, você junta os catequistas ali, todo mundo conhece a história. Todo mundo conhece a história. Separa ali um vozeirão da hora pra fazer o soldado, uma voz pra ser Jesus, os outros pra gritar crucifica ou vai Jesus e Barrabás, Alguém liberta pra narrar. Barrabás. Alguém pra narrar, alguém pra tocar, é legal. Tem alguém pra tocar e só acabou. Tá? E aí vai adaptando também, né? Na sua realidade. Pode Sim. encurtar ali, fazer só a paixão mesmo, fazer igual a gente fez ali desde a última Desde série. o... Mas é muito bom. Muito bom. Fala outra que você gosta. De perrengues ou de... Do que vier. Ah, e teve um dia fofinho. Esse não foi uma grande história, mas foi um dia fofinho. A gente tinha a tradição de todo novembro, toda a catequese de novembro a gente ia fantasiar de Todos os Santos. Isso sempre foi tradição no nosso, quando a gente caía junto. A gente sempre dava uma maquinada nos grupos pra gente conseguir cair junto, mas não era todo ano que dava certo. Quando a gente caiu junto, o nosso grupo se vestiu de Todos os Santos em novembro. E teve um dia que tinham convidado a Dominus Salus pra dar formação pra galera do pós-crisma, que a galera tá se formando pra ser catequista. Então tava todo mundo vestido de santo e chegou eles. E o hábito das meninas da Dominus é muito parecido com o das carmelitas. Aí elas vieram participar de gaiata. Ela falou assim: olha, eu também tô fantasiada, de Terezinha. Fofo. Foi fofo. O pessoal da Dominus é uma comunidade que tem aqui na nossa diocese. Incríveis. É. Fofo mesmo. Você também não lembrava disso? Não lembrava. Nossa, tinha deletado completamente isso aí. Vamos pra perrengue de retiro? Esse foi o último retiro de crisma que eu participei. Pra vocês aprenderem a rezar e pesquisar direito os pregadores que vocês chamam pros retiros. Malandro. A equipe convidou uma pregadora que era pra ela falar sobre um assunto sobre família, alguma coisa nesse sentido. A mulher viajou. Foram umas 3 horas de pregação
que nem a equipe sabia mais sobre o que ela tava falando no final. Nossa, pior que eu não vi essa aí, porque é aquilo, retiro, né? Horrível! Retiro a gente Foi fica. Mas, desesperador. cara, todo mundo depois ia falar, nossa, Joe, você não tem ideia do tanto que foi ruim. Não, é E os que porque eles mandam tudo querendo dormir, querendo morrer. foi muito. Pior que não foi culpa dos nossos coordenadores, que eles falaram que eles foram que eles foram lanchar com a mulher antes e tal. Lembrei, não era sobre família. Ela tinha um testemunho muito da hora sobre trabalho com drogas. E, tipo, trabalho com pessoas que são adictas, que eram viciadas e tal, se converteram porque ela tinha um apostolado em relação a isso. E convidaram ela pra contar o testemunho dela. Chegou lá, a mulher viu lá 120 jovens, falou, é meu dia de brilhar. E ela resolveu pregar. E desculpa, gente, mas testemunho e pregação e catequese são 3 coisas muito diferentes. Se você é chamado pra fazer uma catequese, é uma coisa. Se você é chamado pra fazer uma pregação, é outra. Tem lugares que a gente vai que a gente sabe que as pessoas confundem o termo, mas pelo jeito que eles chamam a gente na conversa, a gente sabe o que é pra fazer. Uhum. Mas catequese é doutrina, pregação é querigma. Testemunho é a sua vida, de um jeito mais legal. E era pra fazer testemunho. E ela resolveu pregar, só que ela não pegou um ponto focal. E aí ela começou o testemunho dela sobre drogas, falou 5 segundos sobre isso. E aí ela fez uma curva. Ela falou sobre Nossa Senhora, ela falou sobre família, ela falou sobre perdão. E a gente até zoou que ela fez um speedrun de um retiro de crisma, assim, que ela tentou abordar todos os temas e não abordou nenhum. Não, e assim, pelo que o pessoal falou, ela falou de 1 milhão de assuntos E e não conseguiu fazer isso de uma forma dinâmica. Então, tipo, ela conseguia te encher de informação de uma forma que te deixava com sono. É porque não era informação. Chegou um momento que a gente não tava mais entendendo o que ela tava falando. O que me marcou desse dia é. Sem nenhuma piada, o Ministério de Música chegou em mim. Oi, Ana Júlia. Ela chegou em mim e falou: Carol, que música a gente toca? Pro Ministério de Música chegar em uma terceira pessoa fora da roda e perguntar o que a gente faz da vida, é porque o Ministério de Música se perdeu há 40 minutos. E foi isso. E aí eu olhei pros coordenadores, eles estavam assim, ó. E tentaram levantar plaquinha pra mulher, com o tempo. Olha, querida, se você estiver vendo esse vídeo, desculpa. Eu genuinamente não lembro nem seu nome, graças a Deus. Se eu ver na rua, eu não sei. Não é nem que carrega alguma coisa contra a pessoa, só que o momento mesmo foi. Ai, ai. Mano, e história com catequese de criança? Eu sei que tem boa Ai, também. tem ótimas. É que geralmente catequese de criança é mais sobre as coisas que eles entendem. O jeito que eles entendem é sempre um jeito peculiar. Eu sempre volto da catequese e conto uma pérola pro jogo que aconteceu no dia. Mas já teve, por exemplo, o dia. Isso aí aconteceu com a minha mãe, não foi comigo, graças a Deus. Minha mãe estava dando catequese sobre o Natal. E ela explicou que o menino Jesus veio pela ação do Espírito Santo, que Maria engravidou sem ser casada, que na catequese daquelas, né? Aí a menina levantou a mão e falou, beleza, então Maria engravidou pelo Espírito Santo, mas e os outros bebês são feitos como? Mano, isso é muito boa. Eu queria muito estar lá pra ver a cara da sua mãe quando a Sim. criança. O bom é que nessa hora dá pra só falar, tipo, pergunta pro teu pai. Mas até você raciocinar isso, são 3 segundos ali de puro pânico. Porque o negócio da catequese ali pra criança de 9 a 11 anos é que 9 a 11 anos é um vácuo muito grande. Tipo, é 2 anos. Cara, 2 anos da cidade faz muita diferença. Então, assim, a molecada de 11 Tem já criança tá... ali que tá careca de saber o que é isso. E outros que ainda tá na história da abelhinha. Tem uns ali que já tá tentando experimentar sozinho. É. E tem outros que acham que aquilo lá só serve pra mijar, entendeu? É Olha, complicado o bagulho. complicado. E você não pode nem deixar um sem saber, nem... Olha... Ai. Uma que eu lembro sempre foi da criança que eu traumatizei. Por Quando você passou ali um conto pra mim. Uhum. E eu não lembro agora
sobre o que era. Eu acho que era Semana Santa. Que eu falei de Judas. Da traição de Judas. Então eu acho que foi Semana Santa. Nem era Semana Santa, foi a época que minha turma tava com hiperfoco em Judas. Não, eu acho que foi Semana, eu acho que Foi? era Semana Santa. Tenho Foi, quase certeza. Só pra contextualizar vocês, eu tive uma turma que eles tiveram hiperfoco em Porque eu Judas e acho que não, Apocalipse. não foi essa aí a turma do Hiperfoco em Judas. Foi, porque eu lembro que qual criança que era. Então tá bom. Foi a turma do hiperfoco em Judas. Eles passaram, tipo, 5 encontros me perguntando loucamente sobre Judas. Não importava o quanto eu explicava sobre isso. Enfim, eu já queria abordar essa questão de assim, quando a gente peca, a gente está traindo a Deus. Quando a gente peca, a gente está indo contra Deus. A gente está fazendo o que Deus não quer que a gente faça. Né? E aí, mas enfim, antes de chegar nisso, eu tava falando ali da Via Sacra, da Semana Santa e tudo. E aí eu falei que Judas traiu Jesus. E aí teve um moleque que ele chegou a levantar de revolta pra falar, esse Judas é um vacilão. Por que ele traiu Jesus? Eu falei, pô, foi por 30 moedas de prata. Aí ele falou, só por isso? E ficou revoltado. Só por 30 moedas de prata ele traiu Jesus. E o moleque tava, tipo, inconformado que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Eu falei, pô, mas você faz isso de graça, toda hora. Ele ficou como assim? Eu falei, oxe, quando você desobedece sua mãe, você tá fazendo a mesma coisa que Judas. Mano, a cara do moleque, o trauma que ele ficou, Ele o vai moleque lembrar de você na sentou, terapia. ele sentou e ele ficou quieto o resto da catequese, Tadinhos. refletindo em tudo que ele tava fazendo na vida dele. E aí eu expliquei pra eles, obviamente, eu falei, gente, o pecado, quando você peca, você tá fazendo a mesma coisa que Judas, você tá traindo Jesus. Jesus quer que você aja de um jeito, Jesus quer que você obedeça a sua mãe, aí você vai e desobedece a sua mãe. Você tá fazendo a mesma coisa que... Pior porque pede graça. Aí eu falei, e é pior porque Judas ainda recebeu alguma coisa. Vocês fazem de graça. O moleque ficou muito traumatizado, muito traumatizado. Ai, vamos pra um milagre de sala de catequese? Eu não lembro se a gente era no mesmo grupo esse ano. O ano que a nossa sala alagou. Era, A gente era no mesmo grupo? era. Vamos à história. O nosso tema nesse dia ia ser Maria. E aí, cara, tema mariano geralmente é um tema que a gente explora uma coisa mais afetiva, porque mommy issues é uma questão com adolescente. E aí a gente... Qual que era o esquema? Eu ia dar catequese para as crianças sábado de manhã. Eu e mais algumas meninas que eram do mesmo grupo de Crisma. Então a gente falou, mano, a gente pede pra caseira largar nós mais 1 hora na sala, organiza tudo, faz uma big decoração. Ia ser tipo um luauzinho. Então a gente ia preparar um altarzinho, assim, oratório de Maria no chão, com as imagens, com flores. A gente ia colocar coberta no chão pra eles sentarem, tirar todas as carteiras, pra não ficar aquela coisa escolinha, um dia só, tal. Aí, no meio do caminho, tinha uma chuva. Tinha uma chuva no meio do caminho. Mas qual que seria o problema, Carol? Se vocês estavam montando dentro da sala. O problema é que tinham colocado piso no pátio algumas semanas antes e ninguém tinha avisado a gente que depois que colocaram o piso no pátio, o pátio ficou acima do nível da porta da sala. Sabe o que é pior? Era só naquela sala. Era só naquela. Todas as outras salas tem um degrau pra você entrar. Aquela sala ali era a única que ficava já no desnível. Então, tipo, e colocaram o piso e ficou um desnível ainda maior. Ela ficou abaixo do nível do pátio. Mas ela ainda tinha um ralo, que era pra abater um pouco dessa água que pudesse vir. O ralo entupiu. Tipo, o que pode dar errado? Sim. A gente achava que sim. Mano, alagou a sala sem brincadeira. Quando a gente entrou a primeira vez, estava assim, passando no tornozelo a água em alguns lugares da sala. Alagou com força. As cobertas que a gente tinha posto no chão foram com Deus. Só teve um detalhe. Alagou a sala inteira, menos no lugar onde a gente tinha preparado pra acolher a imagem de Nossa Senhora. E pior que era de papelão o altar. Então, tipo assim... se chegasse ali, ia destruir toda a decoração, porque tipo, era tudo... Era de papelão e papel machê. Papelão e papel machê que tinha lá, tinha umas rosas, umas coisas assim. E TNT, TNT, coração assim, grandão. luzinha, ia imagem. ia cagar tudo. A imagem de gesso, obviamente, ia cagar tudo. E não chegou água, tipo... A água ficou a um passo, assim, da onde estavam as coisas de papelão. Eu lembro que a gente filmou na época, eu não tenho esse vídeo pro Joe botar um insert aqui.
Mas que a gente parou assim e falou, beleza, isso aqui a gente chama de milagre. Porque, gente, não tinha explicação. Foi tão cabuloso o negócio que, assim, esse altarzinho tava no meio da sala. E tinha água atrás. Tipo, a porta da sala tá aqui, o altar tá aqui. Tinha água aqui, aqui, aqui e aqui. Não tinha aqui. Aqui tava seco. Carol, às vezes molhou e secou. Não, gente, era papel machê. Papel machê não molha e seca. Papel machê desmonta. E o TNT tava seco também, tava completamente seco. Não chegou. E aí a chuva deu uma diminuída, a gente desentupiu o ralo. Aí Pegou, em meia hora a gente tinha meia hora, rodos, panos e um sonho. Aí a gente secou tudo lá e deu pra fazer a catequese. E saiu bonitinho. Saiu. Tem mais alguma? Aí tinha que ter uma. Ah, foi uma bonitinha, tinha que ter mais uma de perrengue, assim, pra a gente coroar. Tô Coroado ele tentando vem. lembrar alguma de perrengue. Porque tem muito aqui. Eu sou terrível. Se alguém chega em mim e fala, Joe, fala tal coisa assim, eu posso ser especialista. Se eu falar de bate-pronto, eu não vou lembrar. Então eu tô tentando me esforçar agora pra ver se eu lembro uma. Lembrei uma catastrófica, assim, ó. Fim de episódio. Amor. Aqui, ó. Época. Acho que o segundo governo que eu peguei no Crisma. Ou o primeiro. A catequese de sexualidade com uma psicóloga. Nossa. A dor física! Nossa. Caramba, essa. Deixa que eu conto essa. Que nossa, esse dia, gente. Caramba, essa foi maravilhosa. Pegando a minha mão aqui, pega uma pipoca porque essa doeu, gente. Essa foi, assim, revoltante. Eu acho que foi a primeira vez que a gente fez um motim do modelo mais jovem possível e a gente tava na razão. Não, amor, não foi no segundo governo, foi no primeiro Foi no governo. primeiro governo. Era no. É que não vamos citar nomes. Primeiro governo. Não, e até assim, nem teria problema porque eu sei que a pessoa que chamou a pessoa que fez cagada não compactua com a cagada. Então, assim, pegou de surpresa a coordenadora também. Mas. Mas não era mulher. Hã? Enfim. Queriam dar uma catequese sobre sexualidade. Até porque é pertinente, né? A gente tá falando aqui de crisma, a molecada ali de 14, 15 anos nessa época aí mesmo que eles estão precisando ouvir e entender o que a igreja fala sobre sexualidade pra eles não saírem praticando coisa errada. Vamos colocar aqui, o que a igreja fala sobre sexualidade pra eles não fazerem coisa errada. Exatamente. Vamos partir dessa premissa? Vamos partir dessa premissa. Ótimo. Aí, nessa época, tinha as catequeses nesse formato que a gente explicou pra vocês, mas vira e mexe eles faziam, esse dia aqui, o terceiro horário, todo mundo vai lá em plenário que a gente vai trazer uma pessoa, trazer gente da Domino Salos, que a gente falou, trazer alguém para dar um testemunho sobre drogas, trazer o pessoal de reabilitação, tudo. E aí esse ano foi a primeira e a única vez que nunca mais tentaram de novo fazer um sobre sexualidade, um plenário sobre sexualidade. Aí chamaram uma mulher que tá na mesma situação da outra, eu não lembro o rosto dela, eu não lembro o nome dela, mas... Eu sei que ela era psicóloga. Sim, ela era psicóloga. E ela é teoricamente católica. Sim. Vamos colocar o teoricamente aqui, porque vocês já vão entender por quê. E aí, beleza, chamaram essa mulher. Eu tô tentando lembrar o que aconteceu primeiro. Se foi a gente achar as camisinhas, ou se foi o data show com... Você não lembra como é que a gente achou a camisinha? Não, tô tentando lembrar. Eu lembro do barraco depois. Não, mas assim, você não lembra como a gente achou? Não. Essa foi a parte mais ridícula pra mim. O data show veio antes. O data show, só pra falar do que foi o data show, ela tava falando... Ela deu um pendrive pra gente. O data show da igreja ficava, tipo, o equipamento ficava no fundo da igreja. Gente, ela tava dando essa palestra dentro da igreja. A gente abriu o pendrive dela pra organizar o data show e graças a Deus não tava projetando. A gente só abriu assim e eu ouvi alguém que tava mexendo no notebook gritar nem ferrando! E aí todo mundo juntou em volta, né, pra ver o que era. E aí a princesinha de Deus, de Jesus, tinha resolvido que ela ia aterrorizar os jovens aquele dia com DSTs.
Ou ISTs, não sei qual mais é o termo correto. Hoje falam mais IST. Mas ISTs. na época acho que ainda se falava Ainda DST. se falava DST. Nossa, a idade. Então assim, gente, Aí, não. eram fotos de A de sua órgãos genitais escapulados. Ah. Era cancro, era sífilis, era assim. Era os piores órgãos sexuais que você consegue imaginar na sua vida. Isso. Várias imagens extremamente gráficas. Aí foi até aí, tudo bem. E assim, isso é uma coisa que eu tive na escola. Sim. Só que assim, é escola, é um ambiente totalmente secular. E é aquela coisa assim de vamos traumatizar. É tipo, ó, se você sair aí transando, seu pinto vai cair, entendeu? No meu ali nono ensino médio, os professores até fizeram a gente fazer plenário. Tipo, a gente fazer seminário. Tipo, a gente teve que pesquisar aquelas imagens traumáticas. Enfim. Mas na igreja não, pô. Mas a gente falou assim, não, às vezes ela não sabia que ia ser na igreja mesmo. Tivessem falado que ia ser no salão. Ia ser meio inadequado, mas ainda dentro do tema. Vamos só falar pra ela não usar os slides. E citar por cima. Até aqui ainda eram Até aí tudo bem, né? Só que aí teve o detalhe. Isso estava rolando depois do almoço. E a nossa coordenação do Crisma sempre mimou a gente muito. Então era normal ter esticadinho, ou bombom, ou pirulito depois do almoço. E a gente lá arrumando as coisas da pregadora, ela tinha largado um saco, até aqui misterioso, em cima da bancada. O meu cunhado chegou varado, achando que era doce. Porque ele veio de longe um negocinho meio roxo, ele achou que era pirulito. Ou sonho de valsa, porque geralmente era sobremesas do Crisma. E ele abriu pra pegar o chocolate. Você não lembrava disso? Não lembrava desse detalhe. Ele abriu pra pegar o chocolate. Foi um segundo. Mano, o quê? Coloque aqui a sequência de palavrões que você conhece, porque a sequência foi árdua nesse momento. Era um sacão de camisinha. Que ela estava disposta a distribuir pros jovens. Então, aí é que começou o barraco. Porque alguém foi falar com ela. Primeiro alguém foi falar com ela. E aí ela falou... Não, eu vou distribuir. Porque eles têm que usar. Aí essa pessoa... É só não fazer! Que eu não lembro quem foi que foi falar com ela primeiro. Só ficou em choque. Voltou e falou pra gente. Pra gente entender. Eu, o Júnior, o Guizão. E o Marcus. Mano, o Guizão... Vamos aqui. Aqui a gente tá na época do meu cunhado do Velho Testamento, que é o Júnior. O Júnior hoje é um cara slim e tal. Tá vestindo 42, 40. Na época, o Júnior era um ex-noia, sem muito filtro. Então, assim, era um ex-noia recém-convertido. Tava ali, ó, como diria ele, tava no auge do ainda sou noia, ainda posso bater em alguém. Pesava uns cento e poucos quilos. O Joe, vocês conhecem o tamanho do Joe? Ele era um pouco menor nessa época. E o Guizão? Que o apelido do Guizão não é à toa. Nem um pouco. O Guizão, ele era... O travesseiro Ele era bem mais alto e bem mais gordo que eu. Então, assim, Mano. Calculem. E ele o Guizão passava, que... o pai passa de lado na porta, sabe? Que era muito ex-noia. Mas, assim, ex-noia de morar na rua. E ele era tão grande que nessa época dele de vício em crack, que ele tava só a capa da gaita, só pele e osso, ele pesava 90 quilos. Esse é o tamanho do cara. E aí, esse cara juntou agora, vocês quatro, parecia agora recuperado, regenerado. Os Cavaleiros do Apocalipse. E o Marcus. E o Marcus, 1,5 m. Bravo. Bravo. E aí eu só vi ele falando assim, ó, eu vou bater nela. E tinha uma rampa ainda. Tinha uma rampa. A gente foi, os quatro, assim, mano, inconformados, nem ferrando. E não, saímos. a gente tá falando nem ferrando aqui pra aliviar, tá, galera? E a gente aqui, ó, foi não, subindo, não era esse os linguajar. quatro, maluco. É uma parada que, assim, tipo, hoje eu acho que o Júnior, a gente ia ter a noção de lidar com a situação de outro jeito. Tinha que ser impedido. Não. Mas na época era Você tava no auge dos seus, tipo, 19 e 20 anos. Ali. Nem isso. Não, Eu tinha 18. Isso sim, a gente já namorava. A gente não namorava? Já. Então tá bom, então Pelo tinha amor de 19. Deus, eu lembro disso, a gente já namorava. Não fala que eu tinha 18, não. Já, eu tava lá. Então tá bom. Eu já era catequista. Ah, então tá lindo. Mas enfim, era todo mundo ainda maluco. A gente não tinha noção direito das coisas. Né? Como o cara falou, era ex-noia recém-convertido. Aí a gente subiu a rampa a milhão, assim. Mano, eu A lembro gente que os juntou. meninos... Calma aí, eu vou só... Vocês subiram, só que tava eu e uma patota dos catequistas mais novinhos.
na igreja ainda, olhando vocês subirem a rampa. A gente tava vendo os 4 cavaletas do Apocalipse, assim, ó, subindo, bufando. Mano, o Guizão tava vermelho, o Júnior tava xingando até o cotovelo dele. A gente olhando assim, ó, ela vai apanhar. E eu lembro da gente juntar, assim, na porta da igreja e ficar fazendo aposta, sabe? Tipo, aquela cena, assim, da gente tá vendo nossos irmãos mais velhos bater em alguém. Foi essa sensação. A gente tava vendo ela ia apanhar. E vocês subindo, assim. E essa parte eu não vi, porque aí vocês subiram sozinhos. Aí a gente subiu, ela tava no salão ainda, ainda era antes do coisa dela. E aí a gente fez o que os jovens de hoje chamam de levar pra ideia. A gente juntou todo mundo em volta dela e falou: que papo é esse aí de camisinha que você vai ter? Reparem que o John filtrou de novo. E aí, ela ainda tentou dar um... Não, eu vou entregar sim. Ela tentou ainda bater o pé de novo e falar que ia entregar. Aí todo mundo estourou. O Júnior falou: não vai, dá aqui, isso aqui. Aí pegaram, levaram embora e falaram: você vai lá e você não vai entregar. E, tipo, E tentaram impedir, na verdade, ela de fazer a palestra. Aí depois deixaram ela fazer, mas sem mostrar imagens e sem mostrar a câmera. aí no final teve... Que eu me lembre, ela nem foi uma palestra que ela falou nenhum absurdo. Eu não lembro da palestra. Assim, eu posso estar errado, ela pode ter falado alguma coisa errada ali, mas o que eu me lembro não teve nada escandaloso, pelo menos. E não teve não teve projeção de... Eu não era catequista, eu era pós-crisma. Eu fui mandada pra formação, depois eu não vi a palestra pra saber Não se tinha teve dado certo. projeção de giromba na igreja, não teve entrega de camisinha, e ela nem falou que eles tinham que fazer isso e tal, ela ficou um pouco mais na linha ali. É só não fazer, né? É. Olha, a melhor maneira de não arrumar uma DST antes do casamento é não fazer. Olha só que coisa, não é mesmo? Abstinência. E aí ficou... O que eu me lembro, deve ter tido ainda alguma coisa ali, mas assim, não teve nada escandaloso. E aí foi isso, mas tipo, foi muito... É o que eu falei, hoje, definitivamente, a gente teria lidado de outra maneira. Não, foi um episódio de série. A gente ia ser menos energético. Mas... Foi um episódio de série. Não foi injustificável a nossa revolta. Era todo mundo. Olha, foi... E o melhor pra mim é que só teve o desfecho que foi aí vocês terem impedido de ter uma distribuição de camisinha na igreja, porque o Júnior era guloso. Porque ninguém tinha aberto o saco. Senão não ia o saco descobrir, tava, né? o saco tava na nossa frente fazia muito tempo. Só que de verdade, ninguém se tocou que era da pregadora. Ele chegou e fez: ô louco, chocou. Eu lembro muito dele dele indo pegar, tipo, um docinho, vou roubar uma sobremesa antes do jovem, sabe? Foi muito nessa vibe. Não, Se o Junior, foi boa. Eu tinha esquecido muito dessa se fosse história. o Junior Fit de hoje em dia, o desfecho tinha sido outro. Sim. Mas graças a Deus, não teve camisinha. Dito isso, repensem a vocação de vocês. Gente, é isso, acho que deu. Agora, coloca aqui embaixo, contribui pra discussão, coloca os seus perrengues que você já passou em sala de catequese. Eu acho que a gente contou os melhores, mas se vocês quiserem parte 2 desse episódio, a gente lembra de se a outros. gente cavucar, A gente conta mais. a gente tá nessa há 9 anos, galera. Tem muita coisa. Tem coisa. Enfim, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, envia esse vídeo pro outro catequista aqui da catequese com você, pros seus catequizandos, pro seu... Pra alguém que tá na formação de catequista junto contigo e fala: você tem certeza do que você tá fazendo na vida? Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau.